os números de 2022. A OMS estima ainda que até 2050 haverá o dobro de mortes por câncer em relação a 2012. A gente separou várias cartelas aí, a gente começa com a primeira para ver essa diferença. Olha só, em 2012 foram 14,1 milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes por câncer em todo o mundo. Em 2022, o número subiu para 20 milhões de novos casos e 9,7 milhões de mortes. E a estimativa da OMS, 2050, serão 35 milhões de novos casos. O consumo de álcool, do cigarro, a obesidade e a poluição são fatores chaves para esse crescimento, segundo a OMS, além do envelhecimento da população, ou seja, o crescimento da população junto com o envelhecimento. Mais notícias, Amadeu. Segundo os dados, essa pesquisa, esse relatório divulgado hoje pela OMS, os países mais ricos, ou seja, os países mais desenvolvidos, devem sofrer o maior aumento absoluto dos casos de câncer. E aí esses países vão ter aí quase 5 milhões de novos casos. Mas o que acontece é que o maior aumento percentual de até 142% dos novos casos da doença vai acontecer nos países com baixo índice de desenvolvimento humano, 142% de aumento, e de 99% de aumento nos países de médio desenvolvimento. A OMS pede aos líderes que deem prioridade a tratamentos oncológicos, porque, segundo os especialistas da OMS, com o dobro de casos, ou seja, esses países, principalmente os países mais pobres, vão precisar do dobro de hospitais, o dobro de leitos, o dobro de funcionários e, sem dúvida, o dobro de investimentos. Para a OMS, o local onde alguém mora não deve determinar se ele vai morrer. Agora a gente tem outra cartela aí, também que foi divulgada hoje pelo OMS, uma lista com os tipos mais comuns, com a incidência. Então, primeiro, o câncer mais comum é o pulmão, em primeiro lugar, com 12,4% dos casos, o câncer de mama, em segundo lugar, com 11,6%, e aí, entre as mulheres, é o câncer que mais acomete as mulheres, em 157 dos 185 países pesquisados. Terceiro lugar, o câncer de colo retal com 9,6%, de próstata com 7,3% e de estômago com 4,9%. A próxima cartela é os números divulgados hoje da OMS, o câncer que mais mata. Além de ser o de maior incidência, o de pulmão é também o que mais mata, 18,7%, de colo retal 9,3%, de fígado 7,8%, de mama 6,9% e de estômago 6,8%. A última cartela que a gente mostra, ainda baseada desses números revelados hoje pela OMS, é que 1 em cada 5 pessoas no mundo desenvolvem o câncer, e que isso durante a vida, e que aproximadamente 1 em cada 9 homens e 1 de cada 12 mulheres morrem da doença. Amadeu. O que está claro pelos números aí que a Socorro traz é que, primeiro, os homens são mais vulneráveis à doença e a morrer da doença. E 2, se puder retornar essa cartela aí dos tipos de cânceres e a mortalidade, esses tipos, não, a outra, na sequência dessa, eles estão ligados, aqueles que têm os percentuais, aos hábitos de vida, aos nossos hábitos. O pulmão é a questão do cigarro. Colo retal, alimentação. Próstata e mama estão ligados a exames, né? A você fazer prevenção. E o estômago também é hábito alimentar. Ari. Amadeu, é exatamente isso. A medicina avançou muito. Hoje há cânceres preveníveis e curáveis. Vou citar um câncer que é exclusivamente masculino,
que é o câncer de próstata. Eu, por exemplo, completei agora 51 anos de idade, vou fazer o meu primeiro exame, eu já tinha feito o de sangue, que é o PSA, mas o médico avalia se ele é suficiente, eu tenho que fazer o outro, o polêmico exame do toque. É um câncer, por exemplo, prevenível, e quando é descoberto precocemente, ele pode ser tratado, pode ser curado. Agora, a medicina avançou, há, por exemplo, vacina para o câncer do colo do útero da mulher, mas infelizmente... Cervical. Isso, infelizmente os hábitos, né, Socorro, pioraram, porque nós estamos mais sedentários, mais obesos, bebendo mais ansiosos, mais depressivos e consumindo mais medicação. São todos eles fatores de risco, fora os genéticos. Mas carne vermelha, alimentos ultraprocessados. Isso. E olha, as medicações, né, os medicamentos fazem tanto mal quanto esses alimentos processados. Sem dúvida, o uso contínuo de vários remédios podem acelerar, sim, o surgimento de câncer. As coisas que alteram o cérebro e o estômago. Agora, uma coisa que é horrorosa também, que a Socorro traz aí, Francis Teixeira, é que os países pobres, você não tem o combate à doença, a possibilidade de prevenção, de tratamento, que os países ricos têm. Ou seja, também aí a desigualdade econômica vai matar mais pessoas entre os mais pobres. E o relatório destaca isso. Sim, Amadeu, e há países, especialmente na África, em que é praticamente nulo o acesso ao tratamento do câncer. Nós observamos aqui na própria América do Sul que também há essa dificuldade. Há estados que ainda estão engatinhando em ter institutos para o combate, também o tratamento do câncer. Então, a desigualdade social acaba pesando também nessa questão sanitária, da saúde, e não só no que envolve o câncer, que é a pauta aqui, mas todos os problemas de saúde. Por isso que sempre é importante ressaltar a necessidade de todo mundo se unir para reduzir essa desigualdade, porque ela é em todos os âmbitos, até mesmo na perspectiva de vida, da expectativa de vida, de tratamento, de acesso à cura, que de milhões de pessoas têm em todo mundo. Kátia D'Angelis. Eu vou ressaltar só assim, é um tema que a gente pode falar muito, né, a relação, o Amadeu citou a relação com o alimento, o Arif citou a relação com hábitos de vida, temos a relação com a própria modernidade, tem muita situação aí que nós vivemos hoje, não sabemos como escapar, que favorecem também o surgimento e também aí, o aumento aí, da agressividade dessa doença. Mas eu queria citar só o caso das mamografias. Quanto tempo as mulheres demoram para receber um exame de aqui no Piauí, no Brasil, e gente que não tem acesso. E quando tem o acesso, e isso não é só na rede pública. Que nem sabem que existe. Na rede privada também existe dificuldade de se ter o tratamento, de se ter acesso aos resultados. Parece que para o pobre, né, a questão climática, a questão de saúde, tudo é mais difícil. Apoliana. E com isso, a gente vê que os planos de saúde estão ficando cada vez mais caros, a rede de saúde cada vez menos preparada para atender a demanda, e esse alerta que a organização faz é justamente diante dessa possibilidade de colapso na rede de saúde, porque o tratamento de câncer, ele é um tratamento que pode, às vezes, demorar algumas semanas, alguns meses, mas pode levar anos. Então, isso gera custo para as administrações, gera custo para os planos de saúde. Então, cada vez mais, a saúde vai ser inflacionada e essa desigualdade, ela tende a aumentar. A Organização Mundial de Saúde, isso é um dado de 2016, eu sei porque eu era candidato a prefeito na época, e chegou, eu pesquisava, eu ia atrás das coisas. A cada real ou dólar que você investe em prevenção, você economiza 4 no tratamento. Só que ninguém está nem aí para isso, governos, ninguém está nem aí. O negócio é fazer hospital, empurrar remédio e aí está feita a política. Vamos lá, Socorro Sampaio.
A Socorro, outra notícia também bem complicada aí, que tem a ver com o planeta inteiro, o clima extremo. Olha o clima extremo aí, Farol. Região da Catalunha, na Espanha, vive a seca do fim do mundo. 80% dos municípios, inclusive Barcelona, passam por racionamento de água. Socorro. Socorro, né, Amadeu? Pois é, o governo da Catalunha, que é uma das mais ricas e maiores regiões da Espanha, decretou hoje estado de emergência. Então, com esse estado de emergência, entrou a fase 1 desse plano para combater a seca. O governo da Catalunha disse que nunca houve uma seca tão longa e tão intensa na região desde que começaram os registros ainda no início do século passado. O racionamento d'água serve para todos os setores, o setor agrícola aí, por exemplo, a irrigação, o setor agrícola tem que reduzir 80%, pecuária 50% e a indústria 25%. O uso doméstico vale 200 litros por dia. São mais de 200 municípios atingidos, inclusive Barcelona, que é a segunda maior cidade da Espanha, que tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Essas cidades, elas se juntam a mais 37 municípios que já estavam sob racionamento. Inclusive, a gente mostrou aqui no Agora, municípios na Espanha, municípios na Catalunha, estavam recebendo água através de carro-pipa. E municípios que já sofriam esse racionamento, a interrupção do fornecimento de água acontecia todas as noites. Bem, além de limitar o uso, o governo planeja reduzir a pressão das torneiras, já proibiu lavar carro, proibiu regar a planta, regar jardim, encher piscina. Quem desobedecer vai pagar multa. Para a gente ter uma ideia como essa seca é séria, a região da Catalunha sofre há 3 anos, com chuvas abaixo da média, são chuvas bastante irregulares. Essa estiagem já dura o dobro da última seca, que foi em 2008. O nível de água de alguns reservatórios, inclusive o que abastece Barcelona, olha, a gente vê aí, está abaixo dos 16%. Alguns reservatórios, Amadeu, não sei se você lembra, a gente já mostrou aqui também, que secou tanto que dá para ver coisas que haviam embaixo que estavam submersas, como uma igreja do século XI, como pontes, olha aí, que a gente está vendo, isso é na Catalunha. Então, o governo já disse, pode até faltar água em junho, que em começo de verão, quando a cidade de Barcelona recebe mais de 3 milhões de turistas. Então, o governo já disse que se as reservas continuarem diminuindo, aí vai entrar uma fase seguinte, que ainda são mais restrições, aí o governo pode fechar totalmente os chuveiros dos clubes, dos centros de esporte, das academias, proibir irrigação de campos de futebol. O governo também está planejando aí levar água em navios-tanques, também está parte do plano do governo. E essa seca atinge não só a região da Catalunha, mas outras regiões espanholas, como é o caso da Andaluzia, uma grande região que fica no sul do país, grande produtora de oliva, de azeitona, e o que está acontecendo é que essa seca está fazendo o preço do azeite, do delicioso azeite de oliva, disparar no mercado. Amadeu. E enquanto isso, o Macron está contra o acordo da União Europeia com o Mercosul, que é justamente um acordo que vai favorecer o clima no planeta. Mas não, por questão política lá, pessoal... Os protestos. Por causa dos protestos. Os protestos, isso. Aliás, o setor lá é forte. Aí ele cede à questão política e aí o clima depois